Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, então vamos aos destaques de hoje. Justiça atende pedido do Ministério Público e afasta prefeito de Bom Jardim por 120 dias. Insegurança em coletivos é discutida em reunião entre rodoviários e representantes da Polícia Militar. Câmera registra imagens de assalto a posto de combustíveis em Caxias. Suspeitos continuam foragidos. Mais de 100 mil contribuintes já regularizaram o IPVA no estado. Prazo para adesão encerra no dia 30 e ainda cai o número de eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar este ano e aumenta o de idosos. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a informação de que o índice de furto de energia elétrica é alto aqui no Maranhão, isso de acordo com dados da concessionária que atua aqui no estado. Operações em parceria com a polícia têm tentado identificar os casos. 10% de toda a energia distribuída aos 2 milhões de consumidores no Maranhão é furtada, o que significa uma perda de faturamento em torno de 340 milhões por ano. Nesse valor, 60 milhões de reais são impostos que o Estado deixa de arrecadar e que poderiam estar sendo revertidos para a população em saúde, esporte, educação e cultura. Ações policiais recuperaram em torno de 50 milhões de reais até agora. No período de um ano, o valor deve ultrapassar os 75 milhões. As investigações apontam que o crime de desvio de energia ficou bem mais sofisticado. Ele conta agora com a ação de hackers e também de técnicos em eletricidade. Juntos, eles atuam em laboratórios que viraram alvo principal das ações policiais. O trabalho é desenvolvido em sintonia entre os técnicos da concessionária, investigadores e peritos. Tanto quem contrata serviços de natureza criminosa quanto os que realizam as intervenções respondem pelos atos e são autuados. Aquele que tira proveito da fraude responde por furto de energia. Não é? Aquele que executa a fraude responde pela fraude, cada um na medida da sua culpa. Hoje os tribunais estão tendo um outro entendimento, estão considerando até como estelionato. Eles ludibriam a própria engenharia da cobrança, do fornecimento de energia e também da contraprestação, eles ludibriam nesse sentido, então os tribunais têm entendido como estelionato. Parte das perdas financeiras acaba sendo revertida em aumento de tarifa. Em caso de suspeita de fraude ou furto de energia, é possível denunciar de forma anônima. Quanto maior os níveis de furto de energia em uma concessão, parte desse valor furtado ele é dividido por toda a população nos reajustes tarifários. Quanto menor o furto, e por isso o combate tem que ser intenso, a gente conta com a população também como um apoio nesse objetivo, essa parte também ela é minimizada. E a Polícia Civil de Caxias investiga o assalto a um posto de combustíveis no centro da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. As imagens que circulam em uma rede social mostram dos bandidos com um revólver em punho, vasculhando gavetas à procura de dinheiro. Em seguida, leva o gerente para dentro de uma sala. Nesta outra imagem, o bandido sai com uma sacola em mãos. O assalto ocorreu na manhã desta segunda-feira, em um posto de combustível, localizado no centro de Caxias, região leste maranhense. A polícia militar foi acionada. O gerente do posto de combustível veio até a delegacia central da cidade para registrar o boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A quantia levada ainda não foi divulgada. Segundo a polícia, os dois criminosos detinham de informações importantes sobre o funcionamento do posto de combustível, fato crucial para as investigações. Ao entrar a primeira porta, na segunda porta ele quebrou um instrumento pontiagudo, de ferro. A segunda porta, uma porta de vidro, rendeu as pessoas que lá estavam e já possuía informações privilegiadas, bem como o responsável que detinha a chave e aonde estavam algumas quantias e valores, né? E de imediato ele subtraiu esses itens e se evadiu do local. Estamos aí com as imagens de câmeras das proximidades, já com as filmagens dos elementos que praticaram a ação delituosa. E foi repassado à Polícia Civil, que está diligenciando aí, esperamos identificar os elementos. Você acompanha agora outras notícias pelo Maranhão.
Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagrou o momento em que duas mulheres são abordadas na porta de casa por uma dupla de assaltantes. Uma das vítimas tem um celular roubado. A outra reagiu ao assalto após se recusar a entregar o aparelho. O caso aconteceu ontem à noite no município de Codó e até agora ninguém foi preso. Uma operação das polícias militar e civil cumpriu 2 mandados de prisão temporária hoje pela manhã em Conceição do Lago Açu. Os presos estão envolvidos em uma tentativa de homicídio contra um homem na cidade de Viana. Os criminosos permanecerão à disposição da justiça. Um homem foi preso ontem à noite, suspeito de vender drogas no bairro Coroadinho, em São Luís. O criminoso foi abordado pela PM quando pilotava uma moto na região. Com ele foram apreendidos papelotes de crack e cocaína. Segundo informações, ele já tem passagem pela polícia, envolvido no mesmo crime. Lembro agora que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. No próximo bloco, a gente fala sobre a reunião que envolveu rodoviários e a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e olha só esse caso. Um caminhão carregado de cimento teve problemas ao desembarcar hoje de madrugada na rampa norte do terminal do Cujupe, em Alcântara. Para facilitar a retirada, parte da carga foi removida, segundo informações da empresa maranhense de administração portuária. O veículo foi retirado e os embarques e desembarques no terminal seguem regularmente. Agora você vai ver que as medidas contra a insegurança de passageiros e rodoviários que têm enfrentado nos coletivos que circulam aqui na capital foram discutidas hoje em reunião entre a categoria e representantes da segurança pública aqui do estado. Mesmo com a recente morte de Francisco Teixeira, motorista vítima de latrocínio, o número de ocorrências envolvendo o transporte coletivo permaneceu alto. Nesta parada de ônibus, que durante a noite registra grande movimentação, 2 pessoas foram baleadas em um assalto. Era por volta de 8 horas da noite quando os criminosos chegaram na parada. Depois de anunciar o assalto, eles ficaram com os pertences das vítimas. 2 delas tentaram sair, foi quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. Os passageiros se sentem inseguros. A preocupação não é somente pela perda material. A gente não pode nem puxar o celular para ver a hora, porque não sabe quem vai dar voz de assalto, o que vai acontecer. Eles não só querem levar, eles levam o pertence e a vida da pessoa. Insegurança durante os trajetos é a principal pauta do Sindicato dos Rodoviários e o que motivou uma reunião da entidade com toda a cúpula da Secretaria Estadual de Segurança. Nós esperamos bastante resposta de imediata da polícia. Como é que vai continuar, né? Os nossos planejamentos que já tínhamos, né, planejado há muito tempo e estavam aí parado, né, no sistema da Secretaria, e aonde também a deficiência muito aí nos terminais. O secretário Jefferson Portela diz que a ordem é que sejam tomadas medidas mais ostensivas. Nós vamos fazer um trabalho de inteligência para individualizar esses que têm práticas reiteradas de crimes. E isto não é um detalhe qualquer. É importante retirar de circulação as pessoas que insistem em praticar crimes. E este não é um problema exclusivo da polícia. Prender é uma ação material nossa. Mantê-los presos refoge a competência da nossa instituição. E precisamos de um judiciário que faça a política criminal entendendo que algumas pessoas prejudicam a paz social. O trabalho vai contar com ações ostensivas da Polícia Militar e um trabalho de mapeamento e investigação da Polícia Civil. A Polícia Ostensiva, com a sua ação de presença em toda a região metropolitana e intensificar as abordagens a pessoas que se encontram em coletivos. A Polícia Militar, nós já temos o diagnóstico onde esses crimes acontecem, com incidência, o tipo de criminosos, os seus modus operandi. Com base em toda essa informação que nós já temos, nós vamos centralizar nas seccionais, nas 4 seccionais de Polícia Civil, Norte, Sul, Leste, Oeste, toda a investigação de roubo coletivo e cujas prisões decorrentes dessas investigações, elas serão aí feitas de forma integrada com a Polícia Militar. Muito bem, e os contribuintes com débitos de IPVA têm até o dia 30 para aderir ao benefício que prevê redução de juros e multas relacionados a anos anteriores.
No Maranhão, o número de inadimplentes do IPVA passam dos 500 mil e o prazo para o pagamento do imposto encerra até o final do mês. Em todo o estado, segundo a Secretaria da Fazenda, mais de 100 mil contribuintes já se regularizaram. Tá pago. O meu tá em dia, até abril. Não, ainda não paguei não. Os contribuintes que ainda não pagaram o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, poderão aderir aos benefícios até o dia 30 de setembro por meio da emissão e pagamento de documento de arrecadação. Os benefícios abrangem tanto o IPVA em atraso de 2020 quanto de anos anteriores. Os débitos fiscais relacionados a 2019 e anos anteriores terão redução de multas e juros de 100% para pagamento à vista ou de 60% para parcelamento até 12 vezes. Devido à pandemia, a Cefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet, já que os benefícios, sejam para pagamento à vista ou parcelado, podem ser feitos diretamente no site da Cefaz. É bom sempre o usuário de automotores estar em dias para evitar a fiscalização, a apreensão do carro, do veículo, porque o IPVA é um documento necessário para quem tem veículo. Então sempre a gente orienta que a pessoa ande com o seu documento em dias e o governo também está dando esse incentivo para o pagamento com desconto de multa e juro. Então isso é uma oportunidade muito boa para todos os donos de veículos. Agora, atenção, você que é motorista de aplicativo e você motorista Yetgo. Escuta só esse recado. A Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas Yetgo, mantenham o app ligado e não perca nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá de Yetgo. Agora eu lembro mais uma vez que você que nos acompanha ao vivo pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como a Tainara Castro, do Bequimão. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público e afastou o prefeito de Bom Jardim por 120 dias. E ainda cai o número de eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar este ano. Já estamos de volta e a Justiça do Maranhão decidiu afastar o prefeito de Bom Jardim, Francisco Alves, por ato de improbidade administrativa em uma licitação no valor de R$11 milhões realizada pelo município. O afastamento será por 120 dias e atende a um pedido do Ministério Público. Foi determinada ainda a notificação da Câmara de Vereadores de Bom Jardim para que o vice-prefeito do município tome posse no prazo de 72 horas. Agora a gente fala de eleições 2020. E o número de jovens eleitores é bem menor que o de idosos. E é o que mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições deste ano. E o incentivo ao voto para quem ainda não é obrigado a participar acaba sendo um grande desafio, segundo especialistas. Nas ruas de São Luís, dá para sentir essa distância de idades. Pessoas com mais de 60 anos fazem questão de votar. Todas elas, nunca fiquei nenhuma sem votar. É o dever do cidadão votar e é uma oportunidade dele escolher o candidato dele. Já no outro extremo, os jovens até acreditam que o voto é importante. O voto, para nós, uma nova geração, é tipo a esperança de mudança. Eu acho sim, só que muitos dos jovens não querem votar, a não ser que seja obrigatório, porque é uma coisa que realmente isso acontece. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que no Nordeste, os eleitores com 16 anos representam menos de 1% do total, quase 135 mil jovens. Quem tem 17 anos e está apto a votar representa 0,90%, ou seja, 364.466 pessoas. Na outra ponta, quem tem de 70 a 74
anos, voto facultativo, portanto, é de quase 4%, mais de 1 milhão de eleitores. No Maranhão, o TRE diz que o número de jovens eleitores teve um aumento de 3% se comparado às últimas eleições e que a pandemia não deve influenciar no perfil desse eleitor. Tanta mudança com relação ao perfil. Evidentemente que essa preocupação da pandemia deve aí alterar um pouco, mas eu acho que até as eleições, os níveis realmente da Covid devem estar bem diminuídos e, portanto, eu acho que não vai trazer grandes alterações no comportamento do nosso eleitor. Mas na comparação dos números por faixa etária para esta eleição, a diferença é significativa. Só em São Luís, o número de eleitores com idade entre 75 e 79 anos é de 12.030 pessoas. O número pelo menos 6 vezes maior que o de eleitores com 17 anos aptos a votar, 1.863 jovens. Na capital, a distância entre eleitores de 85 a 89 anos e os eleitores com 16 anos é expressiva também. São 2.577 idosos contra 339 adolescentes. No cenário político, o discurso é de renovação, mas a conquista desses novos eleitores é um desafio para os partidos. Essas movimentações do eleitorado é importante porque sinaliza para a gente que, assim, no final das contas, tem algo muito óbvio acontecendo, né? Todo mundo sabe qual é. A sociedade está mudando. Só que a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: mudando para onde, né? E uma outra pergunta a ser feita é: os partidos políticos estão acompanhando as mudanças nesse eleitorado? A gente atualiza agora os dados da Covid-19 aqui no Maranhão. Olha só, nas últimas 24 horas, 965 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Desse total, 358 estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 5.349 seguem o tratamento em casa. O número de recuperados passa de 159 mil e o de mortes, infelizmente, é 3.674. O número de suspeitos subiu para 5.078 e mais de 202 mil novos exames já foram descartados no estado, lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Antes de encerrar, uma correção. A imagem que a gente divulgou agora há pouco é do resgate de uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento e uma vítima com fratura no fêmur foi resgatada em um navio a 48 quilômetros da costa maranhense. Como você vê pelas imagens, o resgate demorou cerca de 4 horas e precisou de suporte de um guincho do próprio navio para a realização desse trabalho. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. A sua participação é sempre muito bem-vinda. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da Avenida Kennedy, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.